Olá, pessoal. Boa noite a todos que já estão nos acompanhando ao vivo aqui pelo perfil do Instagram do CREA Santa Catarina. Vamos aguardar uns minutinhos aí para a nossa convidada, a engenheira Elisa, aceitar o convite aqui para participar da nossa live. Boa noite, Elisa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a nossa live de hoje, promovida pelo Comitê Mulher, ela é alusiva ao mês do meio ambiente, né? Nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente no dia 5 de junho. E para abrilhantar essa live, então, fizemos o convite à engenheira florestal Elisa Bortoluzzi, minha vizinha, né? Natural aqui do oeste de Santa Catarina. Hoje profissionalmente, ela atua na região do litoral, né? Mais precisamente no município de Garopaba. Então, Elisa, se tu puder falar um pouquinho de ti, da tua profissão, você já trabalhou, né, com licenciamento como profissional, hoje você atua como diretora de fiscalização e licenciamento aí no Instituto Ambiental de Garopaba. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente, até para o pessoal aí que está nos assistindo conhecer você também. Então, eu tenho aproximadamente, eu sou engenheira florestal, tenho aproximadamente 15 anos de profissão. Nesses 15 anos de profissão eu trabalhei como responsável técnica, né, como autônoma, e agora no início do ano recebi o convite do Instituto Municipal de Meio Ambiente de Garopaba, através do nosso superintendente Mauri Cardoso, para fazer parte do quadro e colaborar com o IMAG de Garopaba. E no IMAG eu estou como diretora de licenciamento e fiscalização ambiental. Eu estou aqui em Garopaba aproximadamente uns 9 anos direto, né? Agora morando. Nesses 9 anos eu estou como presidente do Conselho de Meio Ambiente há 6, se eu não estiver enganada. Uma longa Então, trajetória. é uma trajetória, tu vai, né? Você trabalha como responsável técnica, como autônoma, mas você trabalha também, se você está defendendo o meio ambiente, se você quer colaborar, você trabalha também com serviços honoríficos, né? Exatamente, isso mesmo. Então, e as nossas perguntas aqui, eu separei algumas perguntas para fazer para ti hoje, elas levam em consideração justamente isso, essa tua carreira profissional, enquanto você atuou como autônoma, e alguma coisa também relacionada ao serviço público na qual você atua hoje. Então, assim, para a gente fazer uma introdução, né, um pouquinho, até para as pessoas que estão nos assistindo, que não são da área, entenderem um pouquinho sobre o licenciamento ambiental, a gente vai começar com umas perguntas mais introdutórias do assunto. Então, vamos começar com o seguinte: como que a gente faz para saber, né? Eu sou empreendedora, eu tenho uma atividade. Como que a gente faz para saber se essa atividade que eu vou desempenhar ou que eu já venho desempenhando, ela é passível de licenciamento ambiental ou não? Então, o licenciamento ambiental, ele é um instrumento de gestão ambiental, tá? Isso é muito importante saber, que ele é apenas um instrumento de gestão ambiental. O que acontece? A resolução 237 de 97, ela já vinha trazendo no seu anexo 1, que é uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ela já vinha trazendo para nós, no anexo 1, uma listagem de atividades potencialmente poluidoras e que seriam passíveis de licenciamento ambiental. A partir daí, o nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente também publicou uma resolução, que é a CONSEMA 98, que fala sobre todas as atividades com potencial poluidor, com o porte da atividade, para a gente saber se aquela atividade que a gente está exercendo
dentro daquele porte é potencialmente poluidora e é passível de licenciamento ambiental. Hoje, o IMA, o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, ele tem, inclusive, uma página de consulta de licenciamento, que você pode, inclusive, entrar e fazer uma consulta nessa página para saber se a tua atividade é passível de licenciamento ou não. Mas quem realmente pode te dar todo esse suporte é o responsável técnico. É algum técnico da área que você vai procurar, que você vai conversar e que vai te orientar exatamente se a tua atividade pode ser potencialmente poluidora ou não. Certo. E falando assim, você já comentou do IMA, né? A gente sabe, então, que o IMA é o órgão ambiental aqui no estado de Santa Catarina. O IMA é responsável por dar esse licenciamento, por emitir, né, a licença ambiental, a autorização, enfim, para desempenho dessa atividade. Além do IMA, nós temos os municípios também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como funciona esse licenciamento ambiental de municípios. A Lei Complementar 140 de 2011, ela coloca para nós que o ente federativo vai ser o responsável pelo licenciamento federal. Então, hoje, nós temos nacional, IBAMA, estadual, no nosso caso, Santa Catarina, IMA, e os institutos e fundações do meio ambiente municipais, que tem que ser um órgão executivo do meio ambiente para que ele possa ter essa atribuição de licenciamento ambiental. Existem também alguns locais que existem alguns consórcios, né? Quando o município é muito pequeno, que não comporta ter, porque a regulamentação para você ter um licenciamento ambiental, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. E isso não é muito barato você ter técnicos trabalhando no município muito pequeno. Então, existem consórcios hoje, dentro do estado, que trabalham exatamente com vários municípios para poder fazer o licenciamento ambiental. No nosso caso aqui, a gente está instituindo agora o Instituto de Meio Ambiente, né? Então, hoje a gente está organizando ele para começar a receber os licenciamentos ambientais. Como é que funciona isso? Hoje, para você ter a atribuição no teu município, você precisa fazer um pedido para o CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, e o Conselho Estadual de Meio Ambiente da publicidade que você já tem atribuição, porque para você ter atribuição, você precisa ter os técnicos habilitados, você precisa ter o Conselho de Meio Ambiente, você precisa ter o Fundo de Meio Ambiente, você precisa ter a Política Municipal do Meio Ambiente, você precisa ter o órgão executivo de meio ambiente. Então, é todo um conjunto de coisas que formam o teu sistema municipal de meio ambiente, e esse sistema municipal de meio ambiente vai trabalhar com esse instrumento, que é o licenciamento ambiental, para que você possa, como é que eu vou te dizer, gerir o teu meio ambiente com um olhar mais local. Então, tem todas essas possibilidades. Muitos municípios hoje já possuem os órgãos executivos de meio ambiente. Uhum. E no caso, então, quem dá essa habilitação ao município, quem determina se o município vai estar apto ou não para executar esse serviço é o CONSEMA, né? Como você colocou. Na verdade, o CONSEMA ele dá publicidade. Para quê? Ele comunica o IMA, para que o IMA possa fechar o sistema dele para aquele município. Então, o empreendedor ele não pode mais solicitar o licenciamento ambiental daquele município para o Instituto do Meio Ambiente do Estado. Uhum. E esse fechamento faz com que... na verdade, é assim, Daia, o que acontece? Existem vários níveis de licenciamento. Isso está regrado no CONSEMA 99, se não me engano, tá? Que fala da municipalização do licenciamento ambiental em si. Nessa... tem várias regrinhas, assim. Por exemplo, se tu tem 2 técnicos habilitados, você pode licenciar até nível 1. Esses níveis, eles são definidos a partir do potencial poluidor e do porte do empreendimento também.
Então, os empreendimentos mais complexos, que seriam nível 3, você precisa hoje de pelo menos 5 profissionais habilitados, né? Uma equipe multidisciplinar, não pode ser só uma profissão, tem que ser multidisciplinar. E aí, a partir daí, você tem habilitação. E aí você precisa solicitar ao Consema a publicidade dessa habilitação, para que o IMA possa fechar o sistema dele. Oi, eu acho que travou. Deu uma travadinha aqui. Legal. E no caso, assim, digamos que seja uma atividade que a área útil do empreendimento, não sei se é assim que dá para falar, digamos, no caso de uma usina hidrelétrica, que vai atingir mais do que uma área mais do que um município, nesse caso. Aí é uma atividade ali, como você colocou, nível 3, né? Que não é qualquer município que vai poder fazer o licenciamento e aí cai novamente para o órgão estadual, né? É isso? Na verdade, sempre que sair dos limites daquele município, ou quando for uma área de gestão federal, né? Por exemplo, quando tiver uma APA envolvida, no nosso caso aqui, a gente tem a APA da Baleia Franca, né? Então, tem áreas, no caso da APA, ela tem plano de manejo e não é restritiva, então, tranquilo. Mas um parque estadual, por exemplo, o Parque da Serra do Tabuleiro, sempre vai ser o órgão estadual que vai licenciar ali dentro, né? Sempre quando tem a gestão, principalmente do federal ou do estadual, ou que atinge um nível muito alto, ou que abranja mais além da área do município, sempre vai cair para o estadual ou para o federal, né? De acordo com o... Certo. Eu acho importante a gente mencionar ele no próprio site do IMA, tem uma opção que eu acho que é o que você mencionou antes, que é o simulador de licenciamento. Lá, quando a gente coloca a atividade a ser licenciada e o porte da atividade, automaticamente o sistema já vai dizer se esse licenciamento é feito pelo IMA, pelo órgão estadual, ou se naquele município, né, existe um licenciamento municipal, um sistema de licenciamento municipal. Então, isso também é interessante, né? O empreendedor já pode fazer a consulta diretamente no site do IMA para saber em qual órgão que vai fazer a solicitação. Dentro dessas consultas tem uma coisa muito interessante, que tem uma consulta que é um relatório que eles emitem, tá? Do IMA. E aí você entra, você coloca a atividade que você quer desenvolver, que essa atividade ela já vai estar discriminada nas resoluções 98 ou 99. E dentro dessa atividade tu coloca lá, entra no GeoCiuc, coloca a área do teu empreendimento, desenha a área do teu empreendimento, baixa com shape, envia e eles emitem um relatório automático, que é a partir de alguns dados da SDS. E lá você vai ter dados do IFAM, você vai ter dados de área de preservação permanente, você vai ter dados de eventuais nascentes que tenham na área, unidades de conservação que tenham na área. E é bem interessante porque aí você começa a conhecer um pouquinho a tua área, né? Exatamente. E a partir uma das coisas muito importantes assim que a gente está tentando implantar aqui, principalmente no município, é você olhar para a vocação do teu município, olhar para a vocação da tua área e escolher a atividade, escolher o que você quer implantar lá dentro a partir do que você tem. No nosso caso aqui, a gente tem muitas belezas naturais, né? Garopaba é um sonho de consumo para qualquer pessoa morar. É verdade. Por quê? Porque tem muita natureza, porque tem lagoa, porque tem praia preservada, você precisa fazer uma trilha para ir até a praia, ou andar por um deck, né? Você vê restinga, você vê duna, você vê vários animais. Então, isso é interessante você olhar para a tua área, olhar para o teu lote, né? Para tua
e imaginar que você vai estar fazendo alguma coisa de acordo com o que você tem ambientalmente, né? Isso valoriza muito o empreendimento. Com Porque a partir do certeza. momento que você tem uma unidade residencial que seja, mas integrada ao meio ambiente, que você chegue lá na praia, olhe para o morro e nota que tem alguma coisa lá, mas você vê que está integrado, que não é uma coisa absurda, não é uma coisa que chama a atenção, Algo que que está tira a tirando a atenção. característica do meio ambiente local, né? Exatamente, ela não vai fazer, ela não vai demonstrar que está agredindo o meio ambiente, né? Porque a poluição visual também é importante. Você Exatamente. você precisa ter uma integração com isso, né? É. Bom, legal. Então, vamos dizer assim que a gente já solicitou a nossa licença lá para o Instituto de Meio Ambiente de Garopaba. Mas os empreendedores, às vezes, eles têm dúvidas em relação às atividades, né? Porque, digamos assim, eu tenho uma atividade de uma oficina mecânica com pintura. Eu fiz um licenciamento e aí lá na minha área eu tenho uma árvore lá que precisa ser suprimida porque está oferecendo um risco para a estrutura ou algo nesse sentido. O fato, muitas pessoas às vezes pensam assim, o fato de ter uma licença ambiental garante que eu posso ir lá e mexer naquela área que eu licenciei e fazer qualquer coisa. E não é bem assim, né? Cada atividade em específico vai ter um licenciamento em específico, e inclusive a questão da supressão. Então, como você é engenheira florestal também, eu gostaria que você falasse um pouquinho da supressão de vegetação. A gente tem vários formatos de supressão de vegetação, tá? O que acontece? Árvores exóticas que não estejam em área de APP, da área de preservação permanente, no caso, elas podem ser retiradas sem problema nenhum, tá? Tu não precisa de autorização, tu não precisa de nada. Quando se trata de vegetação nativa, de árvores nativas, sim, há necessidade. Mas aí existem vários formatos. Eu tenho uma árvore isolada no meio da minha lavoura ou no meu quintal, entendeu? Eu posso ir lá e tirar como árvore isolada, né? Fazer a solicitação, né? Faço todo um processo que inclui você ir lá, fazer um inventário daquela árvore, verificar, eu sempre digo que eu sou estilista das árvores, né? Porque eu vou lá, meço a cinturinha, olho a altura. Então, é tudo isso, né? Você faz um inventário. Se você tiver Vamos fazer uma coisa grande agora. Vamos pensar numa coisa grande. Eu sou um empreendedor, comprei uma área enorme e vou fazer um loteamento, tá? O que acontece? Quando eu começar a planejar esse loteamento, que seria na licença ambiental prévia, que a licença ambiental prévia, normalmente, o que ela vai ver? Ela vai ver a localização, tá? Ela vai trabalhar a localização. Na licença ambiental prévia, eu já vou ter que fazer um master plan dos meus lotes e verificar aonde tem vegetação que vai ter que ser retirada, onde eu vou compensar essa vegetação, a área verde que eu vou deixar, a área institucional que eu vou deixar. Então, eu preciso fazer um master plan, tá? Eu tô com os lotes lá e todos estão vegetados. O que eu tenho que fazer? Eu preciso, na licença ambiental prévia, ou entre licença ambiental prévia e licença ambiental de instalação, fazer um inventário florestal com esse master plan, verificar os lotes que vai ser preciso tirar a vegetação, e esse projeto de supressão de vegetação ele vai incluir compensação ambiental, reposição florestal, uma série de coisas. Eu vou fazer esse master plan, vou encaminhar esse inventário florestal e esse projeto de supressão de vegetação para o órgão ambiental, e quando for emitida para mim a licença ambiental de instalação, essa autorização de corte vai estar junto. Por quê? O licenciamento ambiental em si, ele tem 3 fases. A fase de implantação, a fase prévia, né? Que eu vou olhar a localização do...
eu vou olhar a localização, a concepção do meu empreendimento, a licença ambiental de instalação, que vai ter todos os planos, os projetos ambientais, tudo que vai ser aprovado, as medidas de controle ambiental. Ah, no meu condomínio ou no meu loteamento eu vou ter uma estação de tratamento de esgoto. Bacana, beleza, então tá, tem que estar essa estação de tratamento de esgoto também lá. As áreas dos lotes, então o que vai ser retirado de vegetação, o que não vai ser, o que mais? E outras condicionantes que daí é mais localizadas, assim, né? Dependendo de onde está, qual é o condicionante, tem declividade, precisa fazer terraplanagem, precisa... Tudo isso vai estar quando eu pedir a licença ambiental de instalação. Todos os projetos executivos, né, que vão ser executados, incluindo, então, essa questão da supressão também. Exatamente. Legal. Posteriormente a tudo isso, né, normalmente eu acho que é 6 anos a validade dessa licença de instalação. Quando eu terminar de instalar, fiz a rua, coloquei energia, fiz projeto de drenagem, fiz a supressão de vegetação, fiz tudo, estou com o loteamento pronto. Aí eu vou entregar todos esses programas que eu fiz, né, vou fazer um relatório e vou solicitar minha licença ambiental de operação. Bacana, beleza. Vou ter também condicionantes, vou ter tudo aprovado. A partir daí, eu posso entregar para quem comprou o meu lote, né, do meu loteamento, e essa pessoa vai poder começar a construir a casa dela. Legal. É mais ou menos assim. Essa seria a questão dos loteamentos, né? Você comentou da licença prévia, licença de instalação, de operação. Então, essa é a modalidade assim, mais tradicional que a gente conhece, que a gente ouve falar, no caso, né? Mas nós temos outras modalidades também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também dessas, da certidão, da dispensa, né? Tem algumas atividades que são dispensadas de licenciamento. A questão da lau corretiva, em que casos a gente solicita uma lau corretiva. Tá. Essa parte de conformidade ambiental, tá? Ela é uma modalidade, sim, de licenciamento, tá? Mas o que acontece? A conformidade como a gente define o porte, o potencial poluidor? Na CONSEMA 98? 98. Isso. Existem algumas atividades que elas ficam abaixo daquele porte. Então, elas são feitas com autorização ambiental. E um dos formatos das autorizações ambientais é a certidão de conformidade ambiental, em que um profissional vai lá, atesta a partir de uma declaração de conformidade ambiental assinada por ele, é autodeclaratório, emite uma RT e diz, não, aqui está tudo conforme ambientalmente. Né? Ele é o responsável pelas informações que ele está, naquele momento, ele está assinando. Ele está prestando. Exatamente. Isso é feito com atividades que são licenciáveis, mas que estão abaixo do porte mínimo para o licenciamento trifásico, que a gente chama. O licenciamento trifásico é feito a partir de LAP, LA e LAU. A DANC, que a gente chama, ou CANC, pode ser também, que seria certidão de atividade não constante, são atividades que não estão na Resolução 99, que não são licenciáveis. Então, estou fazendo uma unidade residencial. Nós temos a partir de 2 configurações do condomínio. Condomínio é uma atividade licenciável. Uma unidade residencial não é licenciável. Ela está abaixo do porte. Ela não está dentro, não existe nenhum parâmetro para licenciamento ali, né? Dentro dessa atividade. Então, ela é feita uma declaração, uma solicitação para o órgão, né? Para que ele emita uma certidão dizendo que aquela atividade ela não é licenciável. A licença ambiental de operação corretiva, que a gente chama. O que acontece? Vou te citar um exemplo bem claro, que eu acho que todos os municípios estão trabalhando em relação a isso hoje,
que é a REURB. Certo. O que é a REURB? É uma regularização fundiária de um núcleo urbano informal. Quer dizer, eu peguei uma área lá em 1990, 2000, comecei a lotear ela sem licenciamento ambiental, sem previsão de prefeitura, autorização, sem nada. Mas eu fiz um núcleo urbano, eu fiz um loteamento. Era uma matrícula ou não, mas enfim, fiz um loteamento. Mas eu não licenciei. E hoje eu preciso regularizar isso. Para mim regularizar isso, como é que eu regularizo? Com uma lau corretiva. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os documentos. Normalmente é feito um ECA, um estudo de conformidade ambiental, certo? Uma lau corretiva hoje, em relação a taxas, por exemplo, tá? A lau corretiva, você vai pagar a taxa da LAP, da LAI, da LAU e mais 20% para você poder fazer isso, tá? A lau corretiva. Vai apresentar um ECA, que é o estudo de conformidade ambiental, e vai solicitar, e a partir daí você vai ficar conforme ambientalmente. Certo. Elisa, mas tem uma questão também, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, na hora de empreender, de iniciar uma atividade e sempre observar essa questão ambiental, né? Às vezes a gente acha que não é necessário uma licença ambiental, mas é preciso. Por quê? Se você iniciou essa atividade, vamos usar o exemplo que você comentou ali dos loteamentos, né? Que estão sendo regularizados através do REURB e tudo mais. Se são loteamentos antigos, ocupações antigas, anteriores à exigência de licenciamento por parte da legislação, nesse caso, solicitando a lau corretiva, eles não são notificados. Isso porque, normalmente, quando a gente solicita uma lau corretiva para alguma atividade passível de licenciamento, o licenciamento em si ele já vem com uma notificação, né? Uma notificação de você estar exercendo uma atividade, nesse caso, passível de licenciamento, não licenciável, né? Então, tem toda aquela questão lá, não lembro o número da lei agora que leva em consideração, aí você, em primeiro momento, você faz uma reunião de acordo, né? Você consegue baixar o valor dessa taxa, dessa multa, enfim. Mas normalmente na lau corretiva o empreendimento é notificado automaticamente assim que entra o licenciamento corretivo no sistema. Porque ele exerceu durante anos, né, uma atividade que deveria ter sido licenciada e ele não licenciou, ele não fez nada. Então, isso realmente tem a legislação, não me recordo agora também da legislação, mas existe sim, e é notificado sim, abre sim um precedente, porque você está poluindo, você está fazendo e você não teve compensação, você não trabalhou, durante anos você não fez nada para regularizar isso, né? Então, quando você regulariza, você vai ter que você é notificado, sim. Você não teve nenhum controle ambiental executado, né? Nesse caso aí dessa atividade. E aproveitando aí o gancho do controle ambiental, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância da gente manter a licença ambiental. Por que manter? Porque a licença de operação ou a autorização, que seja, elas vêm com condicionantes, né? Ou seja, são condições específicas que você deve cumprir para operar naquela atividade, alguns controles ambientais específicos, né? Se você gera efluente, se não gera, se gera resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos ambientais. Então, se tu puder falar um pouquinho para a gente da importância dessa manutenção da licença, porque muitos empreendimentos a gente vê que eles recebem a licença ambiental
e eles só se preocupam com ela novamente depois dos 4 anos, que normalmente é o prazo de vencimento. Então, nem todos os empreendedores também têm esse conhecimento. Isso é muito importante. O técnico que trabalha com a parte do licenciamento, ele precisa orientar os empreendedores em relação a isso também. Porque a renovação dela, ela está condicionada a isso, né? O nome já diz condicionantes. Por quê? Porque normalmente, dependendo, né, do potencial poluidor, dependendo de tudo isso, ele vai ter que emitir relatórios e enviar para o IMA, né? Esse é o acompanhamento que tem que ser feito para o IMA ou para o instituto, enfim, para o órgão executor, no prazo que está dentro da licença. Ele não pode exceder esse prazo. Se trata efluente, ou de 6 em 6 meses, se eu não me engano, precisa fazer exame de água, precisa apresentar o relatório com tudo isso e tal. E ele precisa apresentar durante esse tempo. Exatamente. Às vezes E as a pessoas licença... não leem, né, a licença. Mas assim, ó, Daiane, o que eu penso, tá? Isso é responsabilidade técnica. Isso, além do empreendedor, eu daria mais a responsabilidade técnica do responsável, de quem assinou a licença, de quem está lá orientando, do que para o próprio empreendedor. Porque o empreendedor, ele te contrata, quando ele te contrata, ele diz, ó, eu quero o licenciamento. E aí você diz, ó, o valor para fazer lá, pilar e lá, te entregar lá é esse. Se você não explica para ele que posterior a LAU, até a validade dela, que pode ser de 4 a 10 anos, se eu não me engano, dependendo da atividade. Se você não explica para ele que a partir do momento que a LAU ela é emitida, existem essas condicionantes e é necessário para a renovação dela você manter esses relatórios em dia e entregar isso, a responsabilidade é tua como RT. Eu entendo, né? Eu entendo. Exatamente. E eu concordo contigo. Concordo com você. Eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. Falando em responsabilidade técnica, eu gostaria que você falasse um pouquinho da equivalência dos RTs e analistas em relação às atribuições e às habilitações profissionais. Tanto o responsável, né, o responsável técnico aí que está entregando o processo, entregando todos os projetos para serem avaliados, quanto os analistas no próprio órgão ambiental, a formação, a vinculação, né, das atribuições da profissão em relação à atividade que eles estão desempenhando. Daiane, isso é uma coisa que a gente está trabalhando também no CREA, né? Não é uma coisa exclusiva daqui, mas que eu bato muito nessa tecla, mas o CREA Santa Catarina também está batendo nessa tecla, a gente está tentando até, inclusive, fazer acordos de cooperação técnica em relação a isso, porque o que acontece? E isso é em vários setores, né? Não é só dentro do órgão ambiental. Dentro do órgão ambiental a gente tem isso, a equivalência. Se eu sou engenheira florestal e faço um projeto de supressão de vegetação, não quero que um geólogo analise o meu projeto, porque Exatamente. qual é o conhecimento dele em relação à vegetação? Se eu fizer, sei lá, se tu é ambiental? Eu sou engenheira ambiental. Digamos que eu encaminho um projeto de sistema de tratamento de efluentes. E o engenheiro florestal analise meu projeto. Então, também não cabe a ele, né? Também não é uma atribuição dele. Não assim como eu, cabe. como engenheiro ambiental, tenho que ter consciência que não tenho atribuições para determinadas atividades dentro da área do saneamento, do tratamento de resíduos. Então, isso vai muito... É questão ética, né? E a gente tem um conselho de ética dentro do sistema justamente para essas questões. Só que, às vezes, acontece que o profissional acaba anotando na RT outra atividade, né, outros objetos lá que não correspondem exatamente com o projeto que ele desenvolveu.
né? Ele talvez perante as atribuições lá determinadas pelo conselho, disponibilizadas pelo conselho na qual ele é registrado, talvez ele não tenha essas atribuições específicas desse projeto, mas a gente já ouvi questões assim dos próprios órgãos ambientais questionando, olha, eu recebi uma RT de profissional tal, ele deveria ter entregado tal projeto, ele anotou aqui tal coisa, corresponde? Às vezes até os próprios técnicos também têm essa dificuldade de saber se aquele documento, se aquele atestado está garantindo realmente o trabalho do profissional. Então, essa questão que você colocou dos acordos, né, de cooperação técnica são excelentes, né, porque a gente consegue eliminar essa questão de sombreamento, de acobertamento e até mesmo de desempenho de atribuições que não são inerentes à função, né, à formação do profissional. E eu vou mais além, tá, Dayane? Eu tenho uma briga muito grande, por exemplo, com a Polícia Militar Ambiental, que às vezes eu faço, agora não mais, né? Agora já estou, mas enquanto RT, eu fazia inúmeras defesas, inúmeros laudos que não eram aceitos por profissionais diferentes da minha habilitação. Entendeu? E vou mais além ainda, Ministério Público, né? E a gente começa uma questão assim bem delicada, né? Mas assim, ó, o que o CREA pode fazer para colaborar com isso? Hoje, qualquer profissional, qualquer técnico, qualquer analista, qualquer instituto pode enviar um e-mail e solicitar ou entrar na nossa lei e ver lá exatamente quais são as atribuições de cada profissional. E isso é muito importante, porque acontece muito de a gente entrar num processo, no inquérito civil, e olhar lá e ter o próprio empreendedor foi autuado, mas aí você vai olhar lá, por que ele foi autuado? Ele apresentou um projeto de supressão de vegetação, ele fez um PRAD, fez tudo, mas o profissional que fez isso, ele não tinha habilitação. Então, ele foi lá, ele identificou o estágio sucessional daquela vegetação errado, entendeu? Sim. Então, assim, isso é uma das questões que eu acho que tem que ser muito bem pontuadas, assim, sabe, Dayana? E ter muito cuidado com isso, né? Hoje o CREA está à disposição, a gente tem total liberdade de enviar um e-mail, de solicitar para a Câmara Especializada, dizer, ó, tal profissional, né, tem essa atribuição, e está apresentando projeto tal, o que eu faço? Ele tem atribuição? Não tem atribuição? Né? Então, essa informação, às vezes, ela é muito valiosa, até mesmo para o empreendedor, para que ele possa começar a conhecer qual é o profissional que realmente ele necessita naquela situação. Exatamente, isso é importante, né? Saber que profissional você precisa contratar e para saber, para não ter problema na hora de entregar um serviço e daqui a pouco ter que refazer, né? Nem sempre há tempo hábil para refazer, porque muitas vezes a gente tem prazo para cumprir. Então, aproveitando ele que você disponibilizou aí o teu tempo para conversar um pouquinho com a gente, eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre atividades de baixo impacto que são passíveis de licenciamento em áreas de preservação permanente, dentro das famosas áreas de APP que a gente fala. Hoje a gente tem uma resolução do CONSEMA que fala sobre isso, tá? Ela fala principalmente dessas atividades que elas são passíveis, mas elas têm não são todas as atividades e nem todo mundo que pode fazer isso, sabe? Elas são
Agora me fugiu o nome. Mas, enfim. Eu preciso fazer uma ponte. O município precisa fazer uma ponte e passar por área da PP. É passível de licenciamento. Bacana, beleza. Eu, enquanto empreendedora, quero ocupar a PP para fazer uma casa. Não, não é passível de, de, De de licenciamento. licenciamento. Depende Isso, muito da atividade, né? Da atividade, quais são os interesses da atividade, se são interesses comuns, né, da população ou se comuns. são interesses individuais. E assim, ó, é muito interessante porque são várias itens que você tem que seguir à risca. Um deles não pode ter outra alternativa locacional, Ah, que às certo. vezes as pessoas não leem, né? Então Uhum. tá, eu posso, para o bem público, né, para uso comum, é uma atividade da prefeitura ou do estado, ou, né, pública, então eu vou fazer, mas não pode ter outra alternativa locacional. Então, sempre o que que a gente orienta? Esse é o único formato? É só desse jeito que a gente pode fazer? Tem algum outro tipo eu posso virar o empreendimento, eu vou construir uma creche ou um colégio e eu preciso suprimir a vegetação. Mas o colégio, ele tem um formato retangular, né? Se eu fizer assim, ele vai tirar 5 mil metros de vegetação. Mas se eu fizer assim, ele não vai tirar vegetação nenhuma. Então né? Eu preciso ter todos esses cuidados quando eu vou fazer, quando eu vou licenciar, quando eu vou estudar isso. Porque às É, vezes um itemzinho ali pode comprometer, mas há possibilidade sim, quando não tem outra alternativa locacional, quando é para uso comum, a gente tem como utilizar a área da PP sim. legal, legal. E para isso, né, uma boa avaliação feita por um profissional habilitado e competente na área aí do licenciamento ambiental para orientar os empreendedores o que é permitido, o que não é permitido. Elisa, É tem mais interessante, alguma coisa? interessante assim, ó, Daia, hoje, tipo no município, né, foi instituído o instituto, a gente está com o instituto funcionando e tal. E é engraçado porque muitas pessoas vão lá imaginando que a gente vai fazer o licenciamento delas, vai organizar a área delas. Não. Quem vai encaminhar o licenciamento são os profissionais da área. A gente vai fazer a análise. Você ainda precisa ter um consultor ambiental e de preferência da tua confiança. Então, é muito importante que você sempre tenha um consultor ambiental da tua confiança do teu lado, junto contigo trabalhando, sabe? A maioria dos empreendedores maiores, principalmente dessa parte de loteamento, esses empreendimentos maiores, eles já têm uma equipe mais ou menos formada. Mas quando é o pequeno empreendedor, às vezes ele meio que se confunde. Então, é importante que você saiba, sempre tem que ter um profissional, um responsável técnico junto contigo, trabalhando, até mesmo para te orientar e para que você não gaste tempo nem dinheiro sem ter essa orientação, né? Então, é essencial ter essa orientação. Até porque para não fazer um investimento e depois ter que tirar o investimento do local, né? Porque determinadas atividades, às vezes a pessoa, eu vou comprar essa área de terra porque eu quero construir, sei lá, uma indústria alimentícia, vamos supor, né? E nem sempre esse espaço vai estar habilitado para receber essa atividade, daqui a pouco a atividade gera efluente, e aí não tem nenhum corpo hídrico próximo para fazer o lançamento, ou tem um corpo hídrico, mas ele não pode receber efluente, né? Devido à capacidade baixa de depuração e tudo mais.
Então, realmente, o profissional é importantíssimo quando você pensar em empreender. Em primeiro lugar, é saber se essa atividade é passível de licenciamento ou não. E, para isso, o profissional aí da área vai saber instruir. Legal. Bom, eu acredito que seja isso, Elisa. Se você tiver mais alguma questão aí que você considera importante, que gostaria de compartilhar conosco, se não, nós encerramos por aqui. A gente vai deixar, vamos gravar essa live, vamos deixar disponível depois no canal do YouTube do CREA também, para quem quiser assistir, quem não pôde nos acompanhar hoje, quiser assistir mais tarde, também vai estar lá disponível. E em nome do comitê, aí, em nome dos integrantes do Comitê Mulher, que você também, né, já participou conosco muitas vezes, quero agradecer a tua disponibilidade aí de estar conosco hoje conversando um pouquinho sobre o licenciamento ambiental. Então, só tenho a agradecer o convite, adorei estar conversando um pouco com vocês. Eu acho que uma das coisas, só para complementar, é interessante que as pessoas tenham ciência que, além do licenciamento ambiental, hoje, tanto os institutos, quanto as fundações, quanto os consórcios de licenciamento ambiental, na verdade, eles são órgãos executores das políticas públicas de meio ambiente. E o papel dele hoje é gerir o meio ambiente. Então, uma das funções deles hoje é fazer a gestão a partir, né, com o instrumento do licenciamento ambiental. Mas a fiscalização ambiental, a educação ambiental, a gestão dos parques e unidades de conservação, o que mais? É muito grande tudo isso, engloba muita coisa, e é interessante você conseguir trabalhar e ver tudo isso, entendeu? Ver de uma maneira geral a importância de você ter um órgão executivo municipal, né? Que você vai ter um olhar local, você vai conseguir olhar para o teu empreendimento, primeiro para o que você tem de recursos naturais renováveis ali, né? Você vai valorizar o teu empreendimento, você vai ter uma assessoria técnica de qualidade, que é muito importante também. Né, a região também. Exatamente, é muito importante. Então, na verdade, não é só o item licenciamento, é o total, né? É o global que você vai trabalhar. E é muito interessante isso, assim, são muitas coisas para pensar, para fazer, Bom, e eu só agradeço, adoro fazer parte do Comitê Mulher, acho que é um dos ganhos que eu tive com o CREA no ano passado, e te parabenizo também pela coordenação. Obrigada. E estou à disposição, quando precisar, a gente está à disposição para conversar mais um pouquinho, quem sabe na próxima sobre fiscalização ambiental. Isso mesmo, com certeza. Nós vamos promover mais lives aí falando desses temas técnicos e levando em consideração assim, o que a gente ouve de profissionais, questionamentos, justamente para disseminar essas informações aí para os profissionais vinculados ao sistema e também para a população em geral que tem interesses no assunto. E aproveitando essa nossa live aqui, eu acho que você já viu, né? Nós vamos ter um evento agora, falando do Comitê Mulher, nós vamos ter um evento no dia 23 de junho, que é o Dia Internacional da Mulher na Engenharia, das Mulheres na Engenharia. Nós vamos ter um evento na sede do CREA, em Florianópolis, às 19 horas. Então, quero deixar aí o convite para todas as profissionais que estão nos assistindo. A gente vai ter a apresentação de um pouquinho da trajetória de trabalho de uma profissional que desenvolveu um reator que faz parte de um sistema de tratamento de efluentes. E essa profissional foi convidada pela NASA para trabalhar num projeto lá durante um período, justamente devido a esse reator que ela desenvolveu.
Então, ela vai contar um pouco dessa história para a gente, vai apresentar todos os dados técnicos do reator dela. É um produto patenteado, né? Que hoje ela tem. E aí também a gente vai ter a participação da engenheira Nancy, que é a presidente do CREA Rio Grande do Sul. Ela também vai estar conosco aí falando um pouquinho sobre como é, né, ter um cargo dentro do sistema e no caso dela aí no nosso estado vizinho, o cargo mais importante do sistema, né? Ela que é a presidente do nosso CREA Gaúcho. Mais uma vez, Elisa, muito obrigada. Obrigada ao pessoal aí que esteve conosco nessa live. E até a próxima. Eu vou encerrar aqui então e ela vai ficar disponível no canal do YouTube do CREA. Até mais. Obrigada. Obrigada, CREA. Obrigada, Dai. Tchau, tchau. Tchau.